E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, saiu a data de lançamento do Digimon Survive no ocidente. A 110 Industries pode estar trabalhando em um novo jogo de Shenmue. Segundo o portal jornalístico Bloomberg, a SEGA pode estar desenvolvendo reboots de alto orçamento do Crazy Taxi e Jet Set Radio. A Cygames divulgou o resultado das votações do Granblue Fantasy Versus, o jogo de luta da Arc System Works, e Shin Megami Tensei 5 vendeu 1 milhão de cópias. Mas indo por parte, o produtor Kazumasa Rabo, em uma mensagem para os fãs, confirmou que o Survive vai chegar no dia 29 de julho no ocidente, o que algumas horas após o lançamento do Japão, que era no dia 28, só que considerando o fuso, é um lançamento simultâneo. Já era esperado que a Bandai fosse fazer isso, mas é aquela história, a revista mensal V-Jump, que divulgou a data para o Japão na segunda-feira, tinha vazado naquele período e o lançamento oficial apenas rola no dia 21, que no Japão já está acontecendo na verdade. Então acho que a Bandai não podia anunciar essa data antes da gente ter a revista nas mãos dos consumidores, então por isso esse pequeno delay, que não é um atraso tão grande, convenhamos, né? Acho que eles até têm um timing bem legal para fazer esses anúncios. Fico feliz que é concreto que ele vai sair esse ano, não vejo a Bandai adiando esse jogo mais uma vez, o que com certeza foi uma dor de cabeça para a empresa, já que ele está em produção há pelo menos 4 anos. Isso não é normal, teve troca de desenvolvedora, mas eu acho que ele pode ainda representar uma qualidade, principalmente na história, que será o foco apresentado, além das possibilidades do gameplay tático, onde você leva vários Digimons para a batalha, podendo negociar com os aliados e até digievoluir por um determinado período de tempo. Haverá um consumo de barra, é claro. Mas eu acho que pelo menos no Switch a Bandai vai ter que lidar com um problemão, que é o lançamento do Xenoblade Chronicles 3, que foi antecipado para esse período. Ainda pretendo comentar isso no canal, tem um roteiro quase pronto para isso, mas ele coincidiu exatamente no dia que Survive vai sair, e era uma janela bem segura por parte da Bandai, porque pelo menos para julho não vão ter grandes lançamentos que poderiam disputar esse nicho. É lógico que o jogo também sairá para Xbox One, PS4 e PC, e como esse Xenoblade é um exclusivo, ele não disputará com esses públicos, mas ainda assim é uma plataforma relevante para jogos nichados, e dá pra ver que a Bandai não contava com essa, porque esse jogo ia sair em setembro. Inclusive eles posicionaram antes do JoJo's All-Star Battle War, que não é um jogo novo, mas é um remaster de um título de PS3 com várias melhorias, o JoJo está em alta, além do One Piece Odyssey, que é também um JRPG, assim como o Survive e o Xenoblade, que deve sair lá pro final do ano, tá previsto apenas para 2022. Então eles jogaram bem com as peças que eles tinham, mas não contavam com essa situação. De qualquer forma, eu torço pro melhor de ambos os jogos, tá? O Survive eu tô bem curioso, quero ver como que vai funcionar o sistema de rotas e karmas que eles estão prometendo, e torço para que a espera tenha valido a pena. De todo modo, a 110 Industries fez um teaser falando por seus seguidores ficarem ligados na próxima semana, quando eles farão um grande anúncio. A imagem traz uma banana e uma maçã, e os fãs consideram uma referência à série Shenmue, então é possível que eles aproveitem a exibição do anime Shenmue The Animation, que adapta o primeiro e o segundo jogo da série, para divulgar alguma coisa. Eu acho até que vale ressaltar que o último título foi publicado pela Deep Silver após a SEGA licenciar, já que a IP também é da SNET, que é a empresa do criador Yu Suzuki. Então é possível que ele possa ter fechado uma parceria com uma terceira publicadora, o que é alimentado pelo fato do criador ter aparecido na Tokyo Game Show para anunciar a 110 Industries, que é uma empresa criada no ano passado que já colocou os pés na porta. Eles anunciaram projetos concretos como o Wanted Dead, que traz produtores de Ninja Gaiden, Dead or Alive, então os caras não estão pra brincadeira. E em um comentário lá no Instagram sobre esse jogo, inclusive, um seguidor disse que tava dando mais vibes de Shenmue, até pediu pra empresa se juntar ao Suzuki para fazer um Shenmue 4. A conta da publicadora respondeu e falou pro fã adivinhar o porquê que o criador tava na conferência, no caso a TGS. Então eles já estão criando um hype há um tempo, e é legal que eles nem negam o envolvimento e nem que poderia ser um Shenmue 4, já que o 3 foi lançado em 2019. Pra quem não tá ligado o que é essa série, ela começou no Dreamcast em 1999 e trazia uma cinematografia bem diferente pra época, além de adicionar elementos de plot como drama, mistério e romance. Você pode ver isso no lado melancólico do protagonista, a um ponto que a série Yakuza da SEGA hoje é basicamente uma reinterpretação de elementos de Shenmue, então ela traz muitas bases desse jogo, como a parte de ação e os elementos de RPG, já que o Shenmue também buscava representar localidades japonesas recheadas de minigames
minigames com atividades secundárias. E adivinha, ele também tinha um monte de Quick Time Event e combate beating up. Então é inegável que ela tem uma baita influência e seria ótimo caso eles realmente tenham encontrado uma outra publicadora para produzir o jogo, por mais que o 3 não tenha sido aquele estouro de vendas, foi uma coisa mais nichada. Outra novidade é que a SEGA pode estar desenvolvendo reboots de alto orçamento para Crazy Taxi e Jet Set Radio. A informação veio da Bloomberg, que é um portal que tem uma boa credibilidade, além de ter fontes exclusivas que divulgam muitas coisas dos bastidores. Eles acertam na maioria dos casos, então é provável que sejam vazamentos sérios mesmo, mas eles não podem dar fonte, até porque não está anunciado oficialmente e as pessoas talvez estejam envolvidas de alguma forma com a empresa. Os dois jogos foram um sucesso Dreamcast e a ideia da SEGA seria fazer um hit global similar ao que a Epic Games Store fez com Fortnite. Aí você me pergunta, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? A questão é que esses jogos fariam parte da iniciativa do Super Jogo da companhia em parceria com a Microsoft, que é aquele conceito global online que envolve comunidade e que vai utilizar algumas IPs da empresa que a gente não sabe bem como vai ser, mas pode ter envolvimento com o metaverso, né? O Meta, o antigo grupo Facebook, né, que controla a rede social do mesmo nome, tá apostando nisso, várias empresas estão indo atrás e parece que a ideia é pegar algumas IPs já conhecidas e agregar no serviço ou na experiência de alguma forma. Acho que a gente só vai ter uma ideia concreta quando vier um anúncio oficial, mas o projeto de cada um desses jogos é muito recente. O Crazy Taxi, por exemplo, estaria sendo feito há mais de um ano e o objetivo é disponibilizar daqui a 2 ou 3. Ele foi citado junto ao Jet Set Radio um ano atrás pela SEGA, quando eles divulgaram o relatório, mas ainda é possível que eles cancelem os projetos, já que são estágios iniciais. Em outras palavras, não é nada concreto, mas eu também acho que são resgates interessantes. O Jet Set Radio foi um dos primeiros jogos da história dos videogames a usar a técnica de cel shading para criar visuais similares aos desenhos japoneses. Nesse caso aqui, entenda como anime. Então o que a gente vê hoje em Naruto, Dragon Ball e One Piece foi por causa desse período, anos 90, quando eles começaram a produzir os estilos, e hoje há uma variedade muito grande. Então o cel shading do Zelda, Okami do PS2 e esses jogos atuais de animação são coisas completamente diferentes. Você consegue ver algumas similaridades ali aqui, até pelo fato de eles não envelhecerem tanto, já que são literalmente desenhos, mas é uma fórmula que já está sendo alterada, mas ali era o embrião do que a gente veio ver no momento atual. Em termos de gameplay, ele se destacava por ser acessível, de acordo com os críticos da época, já que basicamente você andava na cidade fazendo manobras com patins e pichava algumas construções. Então ele tinha essa pegada arcade e misturava com a música, né, até para dar uma dimensão maior do clima do jogo, né, que ele trata dessa cultura urbana. Já o Crazy Taxi é uma série de jogos de corrida onde o jogador disputava contra o tempo enquanto assumia o papel de um taxista. Você deveria deixar pessoas em destinos diferentes e o gameplay em mundo aberto, tendo vários elementos loucos como saltos, giro de 180 graus e até drift. Então definitivamente não é um taxista convencional. Eu acho até legal pensar na simplicidade e loucuras desses jogos, porque ele estabeleceu uma franquia e é simplesmente aquela coisa de funcionar, sabe? Você jogava, não tinha, meu Deus, uma estrutura rebuscada de comandos ou de história, então seria legal ver uma releitura nos tempos atuais que pudesse manter o seu DNA. Mas enfim, Granblue Fantasy Versus finalmente reapareceu e a Cygames divulgou o resultado da votação para os próximos personagens de DLC. Eles dividiram os votos por região e até esclareceram que eles vão estar constando essa lista, mas podem surgir alguns personagens que não estavam nela como jogáveis. Isso deixa ainda mais claras as intenções da empresa em dar continuidade ao jogo, já que no passado eles lançaram o pacote Legendary, que veio após a primeira e a segunda temporada. Ah, eu quero acompanhar o game, mas eu não tenho. Dá pra comprar hoje a edição lendária, que já vai incluir tudo que foi lançado antes. Então você fica preparado porque eles foram disponibilizar a seguir, que a gente não sabe se vão ser personagens avulsos ou uma nova temporada de fato. Então assim, cada região teve um top 10 e eu vou destacar aqui o top 3 regional, que eu acho que fica mais fácil de explicar. No Japão ganhou Sandalphon, Siegfried e Beatrix. Ásia e Oceania, Sandalphon de novo, Vikala e Beatrix. América do Norte e Sul, Sandalphon, Beatrix e Siegfried. Aqui inclui obviamente o Brasil. E a Europa foi o mesmo resultado no top 3.
Sandalphon, Beatrix e Siegfried. Não foi falado como que vai ser esse recorte, já que todo mundo joga a mesma versão do jogo, ou seja, a gente recebe as atualizações de DLCs simultaneamente, mas eu acho que pelo menos há um direcionamento claro aqui, que é para Sandalphon, Beatrix e Siegfried. Eles aparecem como uma grande prioridade da comunidade inteira e são top 3 em quase todas as localidades. A única troca é na Ásia, onde a Vikala aparece em segundo lugar. É até engraçado que ela tá em top 5 de determinadas regiões. E curiosamente, segundo a tradução de um perfil que cobre Granblue, a empresa falou que apesar de muitas mulheres terem votado, o fato do Sandalphon estar no topo não variou tanto entre os gêneros. Já que ele é um homem, acho que eles estavam imaginando que pela atração do personagem e beleza, as mulheres iam priorizar ele, os homens poderiam ir por uma outra tendência, mas parece que não, todo mundo quer esse cara aqui e realmente ele é o top 1 de todas as regiões. Em relação a estilos de combate, o Sandalphon varia entre sabre e katana sob o elemento de terra, ele tem até algumas asas na ilustração, então eu queria ver como que isso ia funcionar na dinâmica de gameplay. A Beatrix usa sabre e ataca com magia sombria, então mais um usuário de trevas, assim como o Belial, e o Siegfried é um humano que usa sabre e katana, além de uma armadura sombria. Ele é uma referência ao herói da mitologia nórdica, então é um tipo de personagem que fica legal nesses jogos de espada, tanto que a série Soul Calibur tem o seu próprio Siegfried também. Então eu acho que por mais que tenha alguns que tenham armas parecidas, a Ark deve contornar isso de alguma maneira, e a decisão de incluir mais personagens por fora acaba fazendo muito sentido por isso, né? Não dá tudo pra voto popular, com o risco de ter alguns personagens mais parecidos. Mas é aquilo, eu tô vendo só o conceito de cada um, já que eu não joguei o jogo mobile, que tá disponível apenas no Japão. Pra quem não tá ligado, o Versus é um spin-off desse jogo. Também foi revelado detalhes da atualização de junho, que será a versão 2.80, e incluirá 3 novas ações e vídeos introdutórios para os jogadores. Mais informações serão divulgadas posteriormente, como eles gostam de fazer, inclusive esse update já estava no roadmap, e assim, nós não sabemos se haverá uma mudança no netcode do jogo, tem essa esperança dele mudar para rollback, porque eles falaram que iam alterar ainda esse ano, mas enfim, nada está claro. O fato é que essas 3 novas ações podem ser novas mecânicas, e esses vídeos introdutórios devem ser para apresentar o jogo para novos jogadores, já que como eu citei no caso da Legendary Edition, eles queriam puxar um público novo que não tinha comprado o jogo antes. E o título participará de 2 torneios após o update, que é a Cygames Cup 2022, a versão de verão, ou seja, é um torneio interno da empresa, vai ser realizado em julho, e a EVO em agosto. Pelo que eu vi no número de inscrições, o jogo tá bem badalado e até superou o Dragon Ball FighterZ, mostrando que após a pandemia e o retorno dos jogos presenciais, o interesse por ele foi renovado. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque eu gosto de ambos os jogos, mas com certeza uma reviravolta pro pessoal da Cygames. Mas agora falando da Atlus, o RPG de turno Shin Megami Tensei 5 bateu 1 milhão de cópias vendidas ao redor do mundo, o que foi comemorado com uma nova ilustração do design de personagens Masayuki Doi. É o jogo mais vendido da série até então e conseguiu isso apenas em uma plataforma. A gente tem vários fatores para se avaliar aqui, como o marketing da Nintendo, já que ele apareceu com uma frequência nas directs da empresa e até alguns momentos que não tinha tantos jogos hypados, o que fez com que ele pudesse se beneficiar disso, já que a galera ia falar dele, sendo o maior lançamento de algumas ocasiões, e a publicação da empresa na Europa. Só que eu acho que não dá pra assumir que é tudo Nintendo, porque na América quem publicou foi a Atlus, eles também cuidaram da distribuição para criadores de conteúdo, foi até a forma que eu recebi o jogo aqui no canal, e há um impulsionamento pela popularidade da própria Atlus, que criou uma reputação de uma grande empresa de jogos do gênero, ainda mais que a pegada de turno não é mainstream nos tempos atuais, e o grande sucesso do spin-off Persona, que é um derivado de Shin Megami Tensei. Eles criaram uma necessidade de consumo indiretamente no Switch, porque até hoje a galera quer um Persona 5 lá, e o público do 3DS, com o Megami 4, que embora não seja gigante, é um pessoal fiel e que com certeza segurou esse bastião da série até que ela tivesse uma retomada com um investimento maior, que é o caso do 5, que até buscou ser mais acessível para novos jogadores. Então é uma série conhecida pela alta dificuldade, mas balanceia ela, ainda mantendo o DNA e trazendo alguns artifícios para facilitar, que é o uso de orbes. Ao meu ver, se você tem um Switch, é um jogo essencial do gênero. Eu tenho review aqui no canal de quase 1 hora, eu não tenho como não elogiar mais esse jogo, e apesar dele ter algumas situações da história que poderiam ser melhores, é um dos gameplays mais complexos e densos do mercado, que dá um grande diferencial para essa IP. Então só vitória nesse Drops aqui, acho que é um dos mais felizes que eu fiz no canal nos últimos
próximos dias. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por ver. Se você não tá inscrito na Shag, se inscreve para não perder as futuras informações de jogos orientais, títulos de anime em geral, e se possível dá uma olhada nos links da Amazon Brasil e da Panini na descrição. Se você comprar por eles, me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e falou!